PSDB reiterou nos últimos dias que o ex-ministro Pimenta da Veiga seguirá pré-candidato ao governo de Minas. Especulações sobre uma possível troca do nome surgiram após Pimenta ter sido indiciado pela Polícia Federal por suspeita de lavagem de dinheiro. No plano nacional, o partido agendou para 14 de junho a convenção que vai oficializar a candidatura presidencial de Aécio Neves. Conversa comigo o deputado estadual Carlos Mosconi, secretário-geral do PSDB Mineiro. Bem-vindo, deputado. Obrigado, Marco Antônio. Deputado, o senador Aécio Neves e outras lideranças tucanas negaram nos últimos dias os rumores de que Pimenta da Veiga poderia se retirar, dessa disputa pelo governo de Minas. A direção do partido, ou ao menos setores dela, chegaram a discutir essa possibilidade? Não, nem isso aconteceu. Eu acho que o fato que aconteceu com Pimenta é um fato que aconteceu há 13 anos atrás, não é? Mais de 10 anos atrás, e agora que foi levantado de uma forma surpreendente. Tudo bem, o fato aconteceu, mas ele deu as explicações cabíveis para o problema. Pontuando, Pimenta da Veiga foi indiciado pela Polícia Federal por uma suspeita de lavagem de dinheiro. Ele teria recebido recursos das empresas de Marcos Valério num esquema correlato à campanha de 1998, a reeleição do então governador Eduardo Azeredo. Mas isso ele recebeu, esse fato ocorreu em 98, e ele teria recebido esse dinheiro em 2003. Então, uma coisa não pode ter relação com a outra. Como é que ele pode ter recebido o dinheiro em 2003 por um fato que aconteceu em 1998? Veja bem, não tem muita lógica, não é verdade? Não tem muita lógica. E ele alega, ele justifica, ele tinha uma banca de advocacia em Brasília, e ele trabalhava como advogado para várias empresas, trabalhou para a empresa do Marcos Valério, que era uma empresa conhecida, uma empresa que tinha nome, que tinha prestígio, trabalhou para ele e recebeu o dinheiro, e esse dinheiro foi declarado no imposto de renda dele. Então, ele considera que deu uma justificativa e que na época não aconteceu nada com ele. Já tinha feito isso antes. De forma surpreendente, aconteceu agora. Pois bem, mas aconteceu e o fato é real. Mas ele deu as explicações. Então, eu acho que temos aí ainda algum rumor nesse sentido, mas o partido está absolutamente tranquilo em relação a isso e mantém com muita tranquilidade a candidatura do Pimenta da Veiga, que é um político experiente, já foi prefeito de Belo Horizonte, já foi deputado federal várias vezes, foi ministro, tem um passado absolutamente correto. Não é? Até esse momento nunca houve nada que pudesse trazer qualquer problema para o nome dele. Veio agora, mas eu acho que deu a justificativa que me parece adequada, que me parece correta e plenamente aceitável. Então, por isto, eu tenho absoluta convicção de que ele vai continuar como candidato aí do PSDB com apoio desses 18 partidos, ou 19, não é? O PSDB e mais 19 partidos, são 20 partidos apoiando o Pimenta, e que se reuniram outro dia lá no Palácio das Mangabeiras com o atual governador Alberto Pinto Coelho, para reiterar esse apoio. Então, acho que a candidatura está tranquila. Mas como os rumores continuam, será que não está valendo aquele famoso ditado que onde há fumaça há fogo? Eu prefiro ficar com a realidade dos fatos. Quer dizer, no nosso ambiente eu não vejo ninguém. Todo mundo fala assim, o fato é um fato que preocupou, é um fato que, vamos dizer assim, trouxe uma certa intranquilidade. Sim, mas houve uma explicação, não é? Houve uma explicação, houve uma defesa. Eu acho que é absolutamente tranquila e convincente, entendeu? Basta agora isso vai ser explorado? Vai. Então tem problemas, eu acho que... Mas cabe a nós, que somos do seu grupo político, aceitar a sua explicação, o que foi feito, e levar isso para a opinião pública, a fim de que ela também possa aceitar. Essa preocupação que o senhor cita... Marco Antônio, se você tiver qualquer dúvida, vamos dizer, um político que vai se lançar como candidato a um cargo majoritário, tiver um fato aí que vem uma denúncia, vem isso aqui. Se a denúncia for capaz de derrubar uma candidatura, o país fica aí complicado. Não houve nenhuma prova contundente em relação a isso. Ele não foi considerado culpado de nada. O indiciamento pode ser acatado ou pode não ser acatado, entendeu? Então, veja bem, eu acho muito frágil uma situação como essa para tirar uma candidatura. Eu reconheço que isso pode trazer problemas, sim. Agora você tem que convencer a opinião pública de que a situação tem explicação.
Essa preocupação que o senhor cita tem a ver com uma previsão que os especialistas têm feito, os analistas do cenário eleitoral, de que Minas tende a ter uma disputa mais equilibrada este ano do que foram as eleições anteriores para o governo do Estado? Olha, eu acho assim, eu não consigo fazer essa avaliação de que teremos uma eleição mais equilibrada, entendeu? Nós temos um candidato a presidente da República que vai pesar muito na eleição mineira, que é o senador Aécio Neves, que foi 2 vezes governador, que teve uma ótima avaliação como governador. Isso pesa na eleição, pesa, sem dúvida nenhuma. Por outro lado, nós temos o nosso ex-governador Antônio Anastasia, candidato a senador, que vai ser um carro-chefe danado da campanha, vai puxar muito voto, porque ele conseguiu uma posição invejável na opinião pública. Então, e o Pimenta, que começou, estava fora da política, voltou, mas não é um desconhecido. Uma pessoa que foi prefeito de Belo Horizonte, que foi ministro do governo Fernando Henrique, que foi deputado por várias vezes, não é desconhecido. Eu acho que esses fatores todos levam, vamos dizer, a uma posição muito favorável para o candidato desse grupo, entendeu? Que no caso é o Pimenta da Veiga, entende? Por outro lado, tem o Diniz Pinheiro, que será o vice-governador. Já está colocado como vice-governador, que também soma demais. O Diniz conseguiu uma liderança aqui na Assembleia magistral. E essa liderança saiu fora aqui, extrapolou a Assembleia e foi para Minas Gerais inteirinha. Então, veja bem que é um grupo político muito forte, não é? Além dos deputados federais, dos deputados estaduais, todos eles aí muito engajados na campanha. Então, eu acho que o grupo é forte e acho que a tendência, me parece que será uma vitória bem expressiva desse grupo. Certo. Diniz Pinheiro, ele soma com que perfil o senhor acredita a candidatura de Pimenta da Veiga? O Diniz, eu vou dizer, é um político mineiro, na acepção da palavra. É um político que veio do interior, de uma cidade do interior de Minas Gerais, passando por uma escola política de primeira qualidade, como eu tento conseguido todos os postos, se elegeu deputado estadual muito cedo e foi conquistando aqui na Assembleia posições que o levaram a ser presidente da Assembleia por 2 vezes e eleito por unanimidade, que não é uma coisa comum de acontecer. Portanto, veja, a pessoa para chegar nesse ponto é porque tem qualidades, não é verdade? Tem qualidades que até os adversários reconhecem. Não pode crescer agora uma pressão das bases por uma substituição de candidatura com esse fato envolvendo Pimenta da Veiga, essa denúncia, a necessidade dele se explicar? Eu creio que não, porque o fato já vai sendo superado, na minha opinião. A imprensa mostrou nesses últimos dias o apoio de todo mundo a favor do Pimenta, querendo que as coisas, vamos dizer, voltem ao seu lugar, entendeu? Algumas notas na imprensa continuam saindo, né? E falam numa forte possibilidade do presidente estadual da legenda, Marcos Pestana, ser alçado à condição de candidato. Isso existe? Não existe. Sinceramente, não existe. Não está tendo fogo amigo dentro do próprio PSDB? Não vejo isso de maneira alguma. O que eu vejo é o seguinte, há um movimento exatamente para reforçar a candidatura do Pimenta. Esta nota pode sair uma outra aqui, ali pode, alguém pode ter lá, vou fazer ou fogo amigo ou fogo inimigo, pode acontecer, não é verdade? Mas eu não vejo, isso não prevalece de maneira alguma. O que prevalece é que existe um candidato a governador, existe um candidato a vice-governador e as coisas vão caminhar por aí. Isso é o que existe hoje, da forma mais tranquila possível, compreende? Porque se houvesse alguma dúvida em relação, olha, não tem explicação, a denúncia procede, não tem explicação, não tem como dizer, mas não é o caso, você entende, Marco Antônio? Então, recuar tudo, voltar tudo a estaca zero, em razão de uma denúncia cuja explicação é absolutamente convincente, meu Deus do céu, como é que nós vamos fazer? O próprio Pimenta da Veiga, deputado, chegou a declarar que esse indiciamento era uma manobra eleitoreira de setores do Partido dos Trabalhadores. O senhor vê uma tendência de uma campanha muito acirrada em Minas esse ano, marcada por ataques de ambas as partes? Olha, eu sempre tenho resistência a acreditar nesse tipo de coisa, entendeu, Marco Antônio? Eu não acho que não é. Nós vamos retroceder, nós vamos voltar atrás, eu não acho que não. Eu acho que é o momento da gente avançar um pouco mais. A eleição é um processo da democracia, não é um processo da selvageria política, entendeu? Dos maus exemplos, do baixo nível.
não é, da falta de compostura. Eu não acredito que a gente possa chegar nesse ponto. E eu acho que nós que exercemos o mandato, que nós temos a oposição como candidatos a cargos eletivos, nós devemos fazer o possível para isso não acontecer, nem de um lado nem de outro. O povo também não, o povo desacredita da política em razão dessas questões. Eu acho que nós devíamos chegar na campanha e falar, gente, vamos mostrar o que eu quero fazer, se eu posso fazer, se eu não posso fazer, o que você acha que eu devo fazer. Vamos ter uma conversa franca com a população, com o eleitorado, entendeu? Então, aí é uma coisa de nível melhor, mas isso é que o Brasil precisa. Isso é que o povo quer que a gente faça. O povo não quer que a gente vá para a campanha querendo liquidar com a moral, com a fama, enfim, com a honra dos adversários. Isso não. Eu acho que por aí nós não vamos chegar em lugar nenhum, entendeu? Então eu acho que nós devemos fazer uma campanha, porque você não tem a dúvida que existe essa intenção também de fazer uma boa campanha. De fazer uma campanha digna, correta, compreende? Que a gente possa chegar na nossa casa, com a nossa família e falar, é assim que nós estamos fazendo essa campanha. É assim que eu tenho que fazer com meus filhos, é assim que eu tenho que fazer com os meus amigos, com meus eleitores, eu tenho que fazer uma coisa boa, correta. Ninguém pode querer fazer da política fazer chegar a um nível desses, entendeu? Entre os cerca de 20 partidos, deputado, que o PSDB contabiliza na sua aliança para a disputa estadual, está o PSB, que é um partido que ainda tem alguns setores que falam em candidatura própria. Qual é o trunfo do PSDB para segurar esse apoio? O PSB, veja bem, nesses últimos anos aqui em Minas, tem tido uma ligação muito forte com o PSDB, não é? E a maior prova disso é a eleição do Márcio Lacerda, com apoio total do PSDB. Com o quê? Com o desprendimento do PSDB. O PSDB, através da sua maior liderança, que é o senador Aécio Neves, entendeu que o Márcio Lacerda podia ser um grande prefeito, porque tinha preparo para isso, tinha conhecimento, tinha tudo. E acertou em cheio, e foi. O Márcio Lacerda é um grande prefeito. E é o prefeito do PSB. E veja que o PSDB não pleiteou nem a vice. Foi desprendido demais, velho. Levou lá para o Márcio Lacerda, e no primeiro mandato com o PT. Não é? Com uma coligação até inédita com o PT, mas fez. E aí manteve agora no segundo mandato, e teve essa vitória, também muito expressiva. Então eu acho difícil que o PSB, numa altura dessa, ele queira romper com o PSDB. Você compreende, Marco? Eu acho difícil. Qual a razão? Por que motivo? Ora, se os dois candidatos a presidente da República são duas grandes lideranças do nosso país hoje, Aécio Neves e Eduardo Campos, eles têm eles têm uma certa afinidade política, entende? Os dois fazem oposição ao governo da presidente Dilma e, possivelmente, quem for para o segundo turno, e eu acho que vai o Aécio, vai ter o apoio do outro, que será o Eduardo Campos, do PSB. Então, lá em Pernambuco existe uma relação de muita proximidade do PSDB com o candidato do Eduardo Campos. Eu acho que aqui vai acontecer a mesma coisa. Outro partido que foi procurado pelo PSDB em Minas foi o PMDB, que nesta quarta-feira, né, teve uma novidade. O senador Clésio Andrade, que até então era colocado como pré-candidato ao governo de Minas, anunciou a sua saída da disputa. Isso abre caminho para que o PMDB se alie ao PT, já que é a posição defendida pela maioria dos deputados. O PSDB já jogou a toalha em relação a esse apoio? Ou que setores do PMDB o PSDB ainda espera contar com eles? O PSDB é um partido que entende o que está acontecendo, compreende o que aconteceu, mas não vai fechar a porta para ninguém, não. Vai continuar conversando tranquilamente. O que nós sabemos é que o PMDB, veja bem, o PMDB no nível nacional tem uma ligação forte com o PT. O PMDB é o é o vice-presidente da República hoje. E setores do PMDB queriam realmente essa aliança com o PT, porque o PMDB deverá ser o vice do PT, e ainda lançar o candidato ao Senado. Então, tudo bem, isso aconteceu hoje. Ainda a notícia está muito fresca, vamos ver o que vai acontecer daqui para frente. O que eu acho é que existem setores, existem lideranças do PMDB que não aceitam muito bem essa posição e têm uma relação de uma proximidade, eu vou dizer para você, crescente conosco. E isso vai acontecer, você não tem a dúvida. Dificilmente o PMDB
terá uma posição absolutamente única nesse processo eleitoral em Minas Gerais. Vai todo mundo para lá para apoiar o PT? O próprio senador Clésio Andrade, a decisão que ele tomou, e ele mesmo declarou, foi uma decisão mais eleitoral, de cunho eleitoral, em razão das bancadas. Pressão das bancadas, porque fica mais fácil você eleger deputados. Fica bom para o PMDB fazer uma aliança com o PT. E ele acabou aceitando essa ponderação, entendeu? Então o que eu acho que aconteceu é isso, mas as coisas não pararam por aí não. Vamos ver o que vai acontecer daqui para frente. No plano nacional, o PSDB anunciou que vai oficializar, né, a candidatura de Aécio Neves à presidência da República em um evento em 14 de junho, uma convenção que está programada para essa data. As últimas pesquisas de opinião mostraram uma queda na popularidade da presidente Dilma, mas a oposição ainda não herda esses votos perdidos pela presidente. O que está faltando no discurso do PSDB? O partido não tem conseguido apresentar propostas concretas para convencer a população? Veja bem, o que acontece com o senador Aécio Neves é o seguinte, é o que mostra a pesquisa. Onde ele é conhecido, ou de quem ele é conhecido, ele tem um nível de preferência muito maior de onde ele não é conhecido. E ele não é conhecido na maioria do país, não é verdade? Então, à medida que ele vai se tornando conhecido, e isso está acontecendo agora de uma forma mais intensa, porque agora tem o programa do PSDB, tem as inserções do partido, e ele vai se tornando mais conhecido. Mas ele vai se tornar realmente muito mais conhecido durante a campanha. E aí ele terá a oportunidade, quer dizer, num momento desse, da pré-campanha, quando ele não é conhecido, ele já chega na posição em que ele se encontra, eu acho que é um handicap favorável a ele, não é nada negativo em relação a ele. O que acontece, aí sim, que é uma coisa que é expressiva, é a queda de intenção de voto da presidente Dilma. Isso é um fato real, que tem acontecido, e a tendência é de que continue acontecendo. Então, em algum momento, vai se tornando mais conhecido, como é o fato que está acontecendo agora. E depois, durante a campanha, sem dúvida alguma, que a tendência dele é crescer. A pesquisa Datafolha, a última, indicou também um dado, em termos de PSDB, de que 57% do eleitorado não apoiaria um candidato que tivesse o aval do ex-presidente Fernando Henrique Cardoso. Aécio Neves vai ter que meio que esconder Fernando Henrique da campanha, igual José Serra e Geraldo Alckmin já fizeram em disputas passadas pelo PSDB? Foi um grande erro, foi um equívoco enorme. Querer esconder o ex-presidente Fernando Henrique é um absurdo. Mesmo com esse dado? Mesmo com esse dado. Eu acho que tem que explicar quem foi o Fernando Henrique, o que ele fez para o país. Porque quem conhece valoriza muito o que ele fez. As pessoas têm alguma dúvida, têm uma espécie de pensamento negativo em relação a ele, porque então compete a nós, compete principalmente ao candidato à presidência da República, dizer quem foi o Fernando Henrique, o que ele fez para o Brasil, a estabilidade econômica que ele conseguiu, a queda da inflação que ele conseguiu, a estabilidade com o Plano Real que veio. O Brasil avançou, sem dúvida alguma, demais com o presidente Fernando Henrique. Então não tem razão nenhuma para esquecer. Foi um presidente digno, correto, um homem muito preparado para isso. Até os adversários acabam reconhecendo. A própria presidente Dilma disse lá numa sua manifestação um tempo atrás, não, o Brasil deve muito ao presidente Fernando Henrique, e é isso que acontece. Então o presidente Fernando Henrique tem que ir para a luta, tem que ir para a disputa, tem que participar da eleição, porque eu acho que ele é um handicap muito positivo, apesar dessa pesquisa que eu acho que não é definitiva. Deputado, nosso tempo está acabando, mas rapidamente. O senador Aécio Neves tem mostrado muita afinidade com outro presidenciável do campo da oposição, que é Eduardo Campos, do PSB. Essa afinidade ela pode ser abalada durante a campanha pela disputa dos dois por uma vaga no segundo turno, já que é isso que se projeta? Olha, eu entendo que a disputa eleitoral é uma disputa civilizada. E os dois trabalham num campo de oposição ao governo atual. Eles têm que somar forças. E quem for, eu acho que eles estão sendo até muito claros nas suas posições. Quem for para o segundo turno vai ter o apoio do outro. Isso é importantíssimo, porque isso dá um aspecto muito favorável à campanha dos dois, entende? Mostra que o Brasil, depois de muito tempo, passa a ter oposição depois de muito tempo. Então eu acho que é muito louvável o que eles estão fazendo, estão dando mostras, apesar de serem ainda relativamente jovens, estão dando mostras de uma grande experiência e vamos dizer assim, de uma concepção bastante positiva de uma política salutar para o país.
Deputado Carlos Mosconi, muito obrigado por participar conosco do Mundo Político. Eu que agradeço, Fernando. Muito obrigado. Eu conversei com o deputado estadual Carlos Mosconi, do PSDB. Ele é o secretário-geral do partido em Minas. Nossos assuntos foram os posicionamentos do partido na sucessão estadual e também na disputa pela presidência da República. O Mundo Político fica por aqui. Obrigado por nos acompanhar e até o próximo programa.